Fala galera, boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Estamos entrando mais uma live. Eu gostaria de chamar daqui a pouquinho o meu convidado de hoje para a gente falar sobre gestão de pessoas SST. É um assunto muito legal a ser discutido e enfatizado nesse meio de gestão. Queria agradecer a todo mundo que está participando dessas lives, a todo mundo que curte essas lives para adquirir conhecimento, muitas vezes trocar experiências, tá? Daqui a pouquinho eu já vou entrar com o Ricardo, que é um profissional da área de SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Também tem formação de RH, então tem bastante conteúdo para estar passando para a galera. Nesse momento aqui eu estou convidando o pessoal. Peço para que o pessoal clique aqui embaixo nesse formato de aviãozinho e manda para mais pessoas, para a gente alcançar mais pessoas dentro dessa live. É um conteúdo que com certeza vai trazer bastante conhecimento na sua vivência profissional. Ou você vai poder fazer comparativos, ou você vai poder exemplificar no seu dia a dia. Acho que é algo que a gente vai estar trazendo para vocês. E o meu convidado de hoje é o Ricardo Andrade, tá? Ele já está aqui. Já vou, sem muitas delongas, já vou chamar o Ricardo para que a gente possa estar já batendo esse papo, já trazendo esse muito blá blá blá, ok? Vou pedir para que o pessoal estiver entrando, já vai clicando no coraçãozinho para mostrar engajamento, ok? Ô Ricardo, saudações, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, boa noite. E aí, como tá as coisas por aí? Tudo na paz? Voltando à normalidade, tá? A gente teve uma mudança de rotina grandiosa com a questão da Covid-19, mas graças a Deus já está se restabelecendo a normalidade. Espero que voltamos o mais breve possível. Com certeza. Você tá falando de onde, Ricardo? Eu falo de Fortaleza, aqui no estado do Ceará, tá? A gente passou mais de Eita, 30 nós. dias em sistema de lockdown, tá? Mais de 2 meses, na verdade, desde o início, desde a metade do mês de março, e veio a ter flexibilização recentemente, agora a partir está com mais ou menos 10 dias, que o governo começou a liberar algumas atividades. Isso aí, cara. Obrigado pelo aceite do convite. Vamos trazer conteúdo para essa galera que tá aqui no Instagram. Vamos lá? Vamos lá, claro. Obrigado pelo convite desde já, tá? A gente já Que tinha esse isso, programa cara. antes. Será um prazer falar aqui um pouquinho sobre gestão de pessoas e segurança no trabalho, que é uma área que tem tudo a ver uma com a outra, não é isso? Isso aí. Ô, Ricardo, por favor, se apresente, fala um pouquinho da sua experiência, da sua formação, porque é para a gente fazer um comparativo, não é isso que vai dizer que você seja um bom profissional ou não. A gente tem visto bastante pessoas gabaritadas aí e deixando a desejar profissionalmente aí, né? Mas eu queria que você fizesse uma breve explanação do Ricardo. Isso, eu sou Ricardo Andrade, eu sou profissional em saúde e segurança do trabalho, onde é a minha área de atuação recentemente. Eu sou graduado em gestão de recursos humanos pelo Centro Universitário Estácio do Ceará, aqui no Ceará. Sou especialista em gestão de pessoas, sou bombeiro profissional civil, sou assessor técnico de brigada contra incêndio. Eu me especializei também em técnicas de treinamento, tanto para profissionais de saúde e segurança no trabalho, como para profissionais de RH. Tá? Eu faço muito esse paralelo entre a segurança no trabalho e RH. Eu sou consultor, eu sou palestrante, eu sou professor e também sou empresário, né? A gente está tentando aí algumas coisas, se Deus quiser vai dar tudo certo. Com certeza, cara, com certeza, não tenha nem dúvida. Quero agradecer a todo mundo que está entrando por aqui, tá? Já vou pedir para que as pessoas já possam estar seguindo o Ricardo, segue a gente também, @PJShow, para que a gente possa estar trazendo conteúdo. Lembrando que o Ricardo hoje é meu convidado aqui no PJ Show, mas com certeza que as pessoas que estão entrando por parte dele, por parte da gente, a gente está no mesmo grupo aqui de pessoas que vai falar sobre gestão de pessoas SST. Sintam-se à vontade em fazer questões, tá? Vou pedir só que o pessoal clique aqui embaixo, no interrogação, faça a sua pergunta por lá e a gente vai fixando as perguntas e vai respondendo no decorrer dessa live. Caso eventual não conseguimos fazer essa resposta para vocês,
que a gente vai depois manda no direct de cada pessoa aqui, tá? Porque o tempo da live é de 1 hora, então a gente tem pouco tempo aí. Cícero Augusto, salve para Bahia, um grande abraço a todo mundo. A gente vai dando um abraço para o pessoal aqui, obrigado pela companhia de estarmos aqui reunidos nesta 7h07 aqui nessa live de hoje. Ricardo, e o tema de hoje, então, a gente vai falar sobre gestão de pessoas SST. Eu queria que você iniciasse com essa temática nessa live daqui. É isso, PJ. Gestão de pessoas, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, entendeu? Sempre fui muito apaixonado por isso. E eu não consigo enxergar atividade nenhuma no mundo inteiro se não houver pessoas envolvidas no processo. E o gerenciamento de pessoas e o alinhamento de normas de segurança é o maior desafio para qualquer profissional hoje em dia, entendeu? Não adianta você entender de normas, de procedimentos, ser expert em implementação de sistema de gestão se você não conseguir gerenciar pessoas. Quando eu falo gerenciar pessoas, eu falo de comportamentos, eu falo de sentimentos, eu falo do dia a dia, eu falo de aquela companhia do dia a dia que você tem que ter, sim, essa percepção diferenciada em relação às pessoas, que as pessoas são sentimentos, tá? Nós somos sentimentos. E quando você consegue, para você de fato implementar uma política de saúde e segurança do trabalho que lhe dê resultados, você tem que conseguir gerenciar tudo isso. Então, esse é o principal desafio, na minha visão. Eu tenho trabalhado muito desde os primórdios, quando eu iniciei a minha carreira em saúde e segurança no trabalho, de ver as pessoas como o principal ativo das organizações, o principal patrimônio que qualquer empresa, independentemente do segmento, tem, são pessoas. E eu acho muito pouco a gente trabalhar com pessoas, a gente trabalha 10, 15 anos com pessoas e só sabe o nome delas. Isso é muito pouco para qualquer profissional, tá bom? Com certeza. As pessoas, na situação que a gente está hoje, a gente está vendo que as pessoas estão sentindo tanta dificuldade, as pessoas estão expostas a doenças que, uma situação dessa, né? A gente vê, pode liberar dos comércios, pelo menos aqui na cidade de Campinas, cara, liberou os comércios no dia seguinte, que é uma rua que tem de comércio em Campinas, chama 13 de maio, cara, lotou. Para entrar dentro das lojas, lotaram para entrar com filas grandes. Então, e aí o cara fala assim, por que o cara está exposto disso? Às vezes é a necessidade de estar próximo de pessoas. Às vezes a pessoa não está precisando nem de comprar uma roupa, o cara sai para estar tendo contato e ter no mínimo possível. Então, isso existe uma certa carência, a gente vê isso. Uma coisa que você mencionou, e eu vejo muito nas empresas, que as pessoas não citam nomes, né? Hoje em dia, um exemplo, Ricardo, o Ricardo. Eu gosto muito de um apresentador na televisão que ele apresenta as pessoas com nome, sobrenome, e muitas vezes ele cita o nome da família do cara. Então ele traz um envolvimento, aquela pessoa tão próxima dele, que é o Faustão. Faustão é uma pessoa desse jeito. O Silvio Santos, o programa de auditório do Silvio Santos, todas as pessoas que estão lá no auditório têm colado o nome da pessoa. Para quê? Porque no momento, caso for participar do programa do Silvio Santos, o cara vai digitar o nome. Então isso tudo é você ter contato com pessoas, ter a gestão da pessoa na sua mão. E quando eu chamo a pessoa com o seu nome, cara, isso causa uma aproximação muito grande. Que é isso que a gente tinha que quebrar, essa barreira na área da segurança do trabalho. Se eu tiver errado, você me corrija, por favor, Ricardo, você é o especialista, que quando a pessoa se forma técnico de segurança, faz lá seus 2 anos de formação técnica e parece que o cara ele ganha um certificado de técnico de segurança e já ganha um rei na barriga, porque o cara já quer entrar dentro de uma empresa por cima, pisando nos menores, pisando no pessoal de chão de fábrica. Muitas vezes a gente precisa de estar junto com esse pessoal, que às vezes a solução do problema está com o pessoal. Aí o cara fala, o que tem a ver isso com gestão de pessoas? Pessoas, para a gente gerir problemas, para gerir pessoas, a gente tem que estar próximo das pessoas. Então, eu acho que é algo muito forte nesse sentido. É isso, eu até faço muito essa pergunta, eu sempre discuto em relação a essa temática. Qual é o motivo de existir o profissional de saúde e segurança no trabalho? É para gerenciar máquina? Não, né? Não é para gerenciar máquina. É isso? Eu vejo dessa forma, tá? Sim.
fácil fazer segurança no trabalho. As pessoas que complicam, não tem segredo. Tá entendendo? Se você entende de pessoas, se você está ali próximo, entende a necessidade da pessoa, se você conversa, se você dá o espaço para o colaborador chegar a você e lhe orientar em relação ao processo, e Ricardo pode ser feito dessa forma, porque ele está envolvido no processo. Então é muito fácil fazer segurança no trabalho. O que eu vejo na maioria das vezes são as inversões de papéis, tá? Quando nós assumimos a responsabilidade de saúde e segurança no trabalho, nós temos que ter a principal noção de que nós vamos estar ali para beneficiar algo. Nós estamos em prol das pessoas. Então não pode haver essa inversão de valores. Não pode haver esse distorcimento da realidade. É muito fácil, tá? Eu, particularmente, eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. E segurança do trabalho você faz de 3 formas. Primeiro de tudo, respeito. Respeito pelo próximo, respeito pela opção religiosa, por qualquer que seja a opção sexual, orientação sexual, qualquer que seja. Segundo, conhecimento, tá? Se você consegue estudar, se você consegue se reinventar, nós tivemos esse grande desafio, que é agora lidar com a questão da Covid-19. Eu falo que toda dificuldade nos mostra uma oportunidade. Quando eu falo isso, nós tiramos milhares de profissionais da zona de conforto. Nós levamos engenheiro a pensar na questão estrutural, para ver se o que de fato era necessário, o que ficou comprovado que não, tá? Teve que se reinventar vários processos, vários equipamentos de proteção individual tiveram que ser repensados, procedimento, aí entra um lado e um item que eu bato, que eu toco diretamente nesse assunto, que é a questão psicológica, tá? Há estatísticas que comprovam que hoje em dia os maiores afastamentos do ambiente de trabalho não é de acidente de trabalho, não é de falta de estrutura ou de falta de equipamento de proteção individual, são de adoecimento psicológico. Eu falo de depressão, estresse, tá entendendo? Porque as pessoas não respeitam as outras, as pessoas não conseguem entender qual é a necessidade do outro, não conseguem parar para rever o seu próprio comportamento. Nós temos um defeito horrível de que sempre que encontramos alguém que discorda do nosso ponto de vista, ou da maneira com que trabalhamos, ou com que tentamos implementar determinado procedimento, nós achamos que aquela pessoa não serve. Não deve ser dessa forma, entendeu? A gente tem que parar, tem que se reinventar, tem que rever qual é a forma que a gente faz isso, porque a gente não faz segurança no trabalho, a gente não faz nenhuma atividade funcionar se a gente não tiver pessoas envolvidas no processo. Até essa semana eu discuti não é que eu discuti, eu debati com uma pessoa, eu coloquei uma enquete aqui no meu Instagram, onde eu perguntava, se você chega na sua empresa e você visualiza que o colaborador está executando uma atividade de risco sem o uso de equipamento de proteção individual, o que você faria imediatamente? Você adverteria esse colaborador imediatamente, aplicando a suspensão, seja ela uma suspensão administrativa ou qualquer que seja. Você chamaria esse colaborador, sentaria com ele, conversava com ele para explicar o que acontece. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas responderam que suspenderiam ele imediatamente de suas atividades. Quando isso está errado, tá? O conceito está errado, a forma está errada de executar a atividade. O que é que eu trabalho, o que é que eu faço? Eu chamaria esta pessoa para conversar, para explicar para ele, olha, você tem que utilizar o equipamento de proteção individual porque ele vai proteger a sua vida. Ele é o responsável por garantir com que você execute as suas atividades com segurança. Porque se você sofre um acidente, você vai ter uma interrupção financeira, você pode vir a óbito, isso vai ter uma influência muito grande na sua família. Quando eu jogo para ele a autorresponsabilidade, quando eu converso e faço com que ele se conscientize do procedimento a ser seguido, eu garanto a você, existe pouquíssimas chances dele cometer a mesma irregularidade. Então é muito fácil fazer esse trabalho. Ô Ricardo, existe um ponto muito forte que o que falta para o técnico, para muitos técnicos de segurança, é o revólver e uma carteirinha de fiscalização.
Porque muitos querem só esse papel mesmo, ser o cara que vai punir, o cara que vai abordar, o cara que vai tirar o cara para fora, o cara que... Porque é muito mais fácil fazer isso do que você chamar ele no canto, falar, olha, vem fazer parte da segurança comigo, vem fazer parte agregada do trabalho comigo, porque se você se machucar, eu não sinto dor por você. Esse diálogo, sabe, contato mesmo com a pessoa, isso os caras são muito resistentes. O cara acha que tem que mandar um e-mail, saber escrever um e-mail para tirar o corpo fora, né? Às vezes o cara acha que se ele escrever um bom e-mail e mandar para o chefe, ele já se isenta de culpas. Não é assim que acontece, né? Que quando você é contratado pela empresa, você é responsável pelas suas ações, e se você for conivente às ações, você pode responder por elas se caso eventual aconteça algo que pode gerar perda para a empresa. Então as pessoas que acham que só escrever vai resolver, às vezes a gestão da pessoa acha que é somente punitivo, isso não pode acontecer de forma alguma, né? Então é algo que a gente vê muito no profissional de hoje. Eu tenho um bordão, e é até um projeto que eu ia lançar em 2020 agora, que chama Saindo da Caixa, que é um projeto que a gente que estava fazendo porque para fazer que o funcionário, o profissional de SST virasse a chavinha da cabeça e falasse, olha, eu não estou ali só para ler e interpretar a lei, eu estou ali para gerir pessoas, para cuidar da integridade física. Porque quando a gente, profissional da área de segurança, eu jurei a bandeira em 2 momentos da minha formação, a nível técnico de segurança e a nível de engenharia de segurança. Então, eu tenho 2 responsabilidades de cuidar da integridade. E uma das responsabilidades nossa como profissional da área de SST é gerir pessoas e cuidar da integridade física das pessoas, não cuidar da integridade física da máquina, nem do patrimônio histórico da empresa, nada. É da integridade da pessoa. Você está sendo contratado para isso. Uma coisa que você falou aqui, falando sobre gestão de pessoas, a gente começa a ver uma falha muito grande na gestão de pessoas quando a gente vê os DDS das empresas com os profissionais da área de SST. Sabe, totalmente mecânico, totalmente sem sintonia, somente para cumprir tabela. Eu estou falando de uma das ferramentas que a gente utiliza no meio de gestão de pessoas dentro da empresa, que é uma coisa tão simples, é 5 minutos no dia, só 5 minutos, que a gente precisa fazer um momento para que a pessoa comece a iniciar o seu trabalho com segurança. É isso que a gente tem que ter cuidado. Às vezes as pessoas acham que tem que... se o cara... Existe hoje um momento muito importante que, se você me perguntar, PJ, em quanto tempo eu consigo adotar ou implantar partes de uma cultura de segurança dentro da empresa? Eu vou te dar a resposta em números, Ricardo. Para você ser efetivamente com o cumprimento da alta direção para o pessoal da hierarquia, precisa mais ou menos de 3,5 a 8 anos para fazer isso, para que as pessoas façam segurança de forma automática. Aí você fala, mas o cara da gestão é muito bom, mas muitas vezes ele não sabe multiplicar a gestão com as suas pessoas. Então acaba ele centralizando nele e acaba quebrando todas essas questões de saúde e segurança do trabalho. É um trabalho que a gente precisa trabalhar muito. Hoje, eles falam, a área de construção civil é a área mais crítica. Não vejo como mais crítica, não. Porque quando a pessoa é humilde, você arrasta ela a seu favor, porque eu iniciei minha carreira, eu vou compartilhar uma questão. Eu iniciei a minha carreira com um público que não tinha escolaridade nenhuma. Eram profissionais do plantio de eucalipto e corte de eucalipto de uma fazenda, por uma cimenteira em Minas Gerais. Cara, se você vê, o início acontecia, só para você ter uma noção de dados, era 30 acidentes com afastamentos por mês. 30 com afastamento. Quando a gente começou a fazer um trabalho de cultura dentro da segurança, em 3 anos estava acontecendo nenhum acidente com afastamento por mês. Por quê? Muitas vezes o que aconteceu? Vem cá, funcionário, vem fazer segurança comigo. Sabe, esse compartilhamento de obrigações que a gente tem que passar para as pessoas.
Não sei se você está Isso. de acordo, mas eu acho que é algo bem difícil de trabalhar. Não é fácil, não tem receita do bolo, né? É sempre assim, né, PJ? A gente tem que dar sentimento de pertencimento às pessoas. O melhor DDS que existe no mundo é o dia a dia, tá? Eu não preciso estar o dia inteiro reunindo ninguém para falar sobre saúde e segurança do trabalho. Se eu conseguir, de fato, liderar as pessoas, se eu conseguir gerenciar, eu identifico quais são as pessoas que podem disseminar a cultura em SST. Como você falou, tem que ser uma ideia de gestão. Eu sempre discuti em relação a isso e, graças a Deus, chegou essa oportunidade, que segurança do trabalho, nós temos hoje todos os profissionais de segurança do trabalho, eu digo assim, se ele só entende de normas, ele não serve para fazer segurança no trabalho. Tem gente que não concorda, eu particularmente é um conceito. Tem que entender de pessoas. Se você não entende do dia a dia, se você não se reinventa como profissional, você vai perder mercado. E quando a gente fala de gerenciar pessoas, ou de dar pertencimento às pessoas, até você citou o exemplo da construção civil, a minha base inteira foi na construção civil. Eu trabalhei com mais de 1.000 funcionários em uma obra, na construção de uma usina aqui no estado do Ceará, e claro que você não tem como saber o nome das 1.000 pessoas, você trabalha com diversos profissionais, mas o meu dia a dia era ali, era no pé, era dentro, era conversando com o servente, eu colocava servente para dar DDS, eu colocava mestre de obra para fazer DDS, eu colocava pedreiro para fazer DDS. Isso é o que faz diferença. As pessoas se sentem importantes no processo. Aí eu volto a fazer aquela pergunta, qual é o motivo de existir o profissional de saúde e segurança no trabalho dentro de uma empresa? A empresa lhe contrata porque você é bonitinho, porque a legislação lhe obriga. Graças a Deus tem que se investir esse papel. As empresas contratam e investem em saúde e segurança no trabalho quando elas acreditam num projeto. Você, profissional de saúde e segurança no trabalho, tem que se vender quase que diariamente. Você tem que se vender para o gestor, você tem que conseguir convencer o gestor a investir naquele projeto, a implementar aquele procedimento, a readequar aquele equipamento de proteção individual. Se eu não sou servente de limpeza, eu vou entender o processo de servente de limpeza? Dificilmente eu vou entender. Agora, se eu converso com o servente de limpeza que está ali, executando a atividade, não existe grande possibilidade de eu entender da atividade do servente de limpeza? Essa é a diferença. Uma travadinha aqui, ô, Ricardo, e eu vou fazendo um comentário. Ô, pessoal, se tiver algum monitoramento, deu só uma travadinha, mas eu acho que está voltando. Voltou? Tranquilo? Voltou? Beleza. Então, a questão que a gente tem passado muito, Ricardo, é importante falar também, e lamentar também, que isso a gente não aprende na escola. Não existe uma aula dentro do ciclo técnico e nem do ciclo de graduação de segurança do trabalho, que é gestão de pessoas. Eu acho que eu tive uma aula de RH, algo bem superficial, coisas de hora. Para cá, ou de 75 para cá, não até agora, né? Eu acho que até na década de 90 para virada de 2000, o profissional técnico de segurança está travando, como está funcionando, o pessoal vai monitorando aqui, está tudo bem. Tranquilo. Pessoal, tranquilo, como que está o áudio? Está voltando? Está tranquilo? Vai posicionando, o som está ok, mãozinha, som está legal, a imagem está legal, está tudo certo, pessoal, voltou, ok? Então, vou repetir, o profissional, essa visão muitas vezes do RH, ou muitas vezes de outros profissionais, ou até mesmo da gerência da empresa, ou do dono da empresa, que o técnico de segurança estava ali só para punir, isso vem de histórico, porque a gente era adestrado na época que a gente precisaria sair com uma prancheta, com uma máquina de foto, tirando foto, e de uma forma de punir as pessoas. Hoje as coisas viraram. Se você continuar sendo profissional à moda antiga, você está fora do mercado. Hoje as empresas contratam um profissional técnico para agregar parte do seu processo.
Se você está ali, ser um contratado, um técnico de segurança, que vai ali para embargar uma máquina, para embargar isso, não trazendo medidas paliativas ou alternativas para você conduzir a segurança, eu não digo fazer gambiarra, eu não digo ser conivente à segurança, mas você tem a obrigação, a gente tem brecha para isso. Vamos dar um modelo. A NR6 é uma medida paliativa que a gente tem na área de segurança. Medida paliativa que seria você adotar um equipamento de proteção individual até que aquela condição seja adequada para você tirar o equipamento individual. Isso é irregular? Isso é uma gambiarra? Não. O que já está errado, né, PJ? Eu sempre parto desse princípio. Sim. Olha só como a gente inverteu os valores, tá? Qual é a principal visão que eu devo, de fato, me preocupar dentro de uma empresa? É com quem? Com o coletivo. Né? O coletivo deve ser o meu principal ativo importante, qual é a minha função? É de zelar pelo coletivo. E eu vejo, na maioria das vezes, atropelar os processos, parte-se de primeiro para o individual. Eu não posso fazer asepsia de pessoas, entendeu? Inverte a pirâmide, né? A pirâmide, a última a base seria as medidas administrativas EPI, e as primeiras seriam as medidas coletivas. O que o pessoal tem feito? Eles fazem assim, eles invertem as posições. Eu até publiquei recentemente a pirâmide aqui que fala quais são as normas da base, né? Quais são os procedimentos. Eu acho que está no Stories ou está no feed, eu não sei. Mas que deixa muito claro isso. Tem que me preocupar primeiro com o coletivo. O coletivo é o meu principal, o passo mais importante que eu tenho que dar no gerenciamento. Só que as pessoas invertem, partem primeiro para o individual, o que já está um erro. Eu não estou deixando de cumprir normas de segurança. Lembrando que o nosso papel não é só cumprir normas. Nós temos sim que zelar pelas normas, nós temos que rever procedimentos, temos que fazer readaptação de equipamentos, de estruturas de trabalho, mas nós temos que preocupar também se as pessoas estão capacitadas para estar ali. A melhor forma de você fazer segurança de trabalho é a informação. Eu sempre bati de frente em relação a isso. Se o colaborador tem consciência de que para realizar determinada atividade ele precisa primeiro seguir determinado procedimento, existe pouquíssimas chances dele sofrer acidente de trabalho. E quando ele está autorresponsável, quando ele tem o autoconhecimento, ele gerencia a sua própria equipe. Olha só como uma coisa leva a outra, tá? Se eu trabalho com um servente de limpeza, ele já tem aquela autorresponsabilidade, já está acostumado a seguir o procedimento, já entende o risco da atividade. Quando surge um outro colaborador no setor que foi acabar de admitir, ele vai orientá-lo de uma forma adequada. Então, isso é uma propagação de saúde no trabalho. De fato, a política está eficiente, por quê? Porque as pessoas entendem a necessidade do procedimento. E não é questão de obrigação, tá? As pessoas não seguem obrigações. As pessoas detestam. Se eu disser que tem que fazer assim, vão fazer o contrário. Mas se ele sabe o porquê que ele tem que fazer assim, ele vai fazer o correto sempre. Esse tem que ser o trabalho do dia a dia. Esse, claro, que é uma visão minha. Claro que algumas pessoas podem discordar. Se alguém discordar, coloca aqui na caixa de mensagem. O intuito aqui é a gente debater para que a gente aprenda junto, né? Sim, sim. Nós aprendemos diariamente, tá? Todo profissional de segurança do trabalho tem que buscar conhecimento diariamente. E toda ação gera uma reação, né? Se você for de uma forma amigável, primeiro apresenta, mostra, fala, vamos fazer isso juntos? Vamos fazer isso juntos novamente? Vamos fazer junto, ok? E aí você deixar a pessoa andar com as próprias pernas é o melhor jeito. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu acho que você tem um filho, uma filha de criança também, né? Cara, você educa ela, você falou uma vez só para ela e educou ela de uma vez só? Não, é diariamente. Não, diariamente, dia. Isso daí todo dia a gente tem que dar um recado, todo dia a gente tem que dar um exemplo, todo dia tem que dar sugestões, recomendações, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado. Se você for só de forma punitiva, o que é? A geração hoje, né, que é a geração, não sei se é Z, Y ou K, se é W, né, é uma geração que hoje eles são reativos, velho. Se você chegar e falar pro cara assim, tá vendo esse celular aqui, ó, celular, você aperta esse botão. Se eles descobrirem, tiverem uma sacada, que aquele recurso do eletrônico tem uma outra sacada, cara, aquilo que você explicou já é furada para ele, já é ultrapassado. Isso a gente dá muito exemplo na nossa vida profissional.
Muitas vezes a gente tem que se posicionar de forma técnica, você tem que se basear em referências legais, ter a NR como a sua base de respaldo. Mas não é isso que convence mais fazer segurança do trabalho. Hoje as pessoas estão muito antenadas à tecnologia. Hoje qualquer tipo de abordagem errada que você, de forma instintiva, você fala num DDS, o cara ele te desmente olhando no celular. Ele vai lá e pesquisa no Google e fala, poxa vida, o que você está falando aí não é verdade não. Te desmascara, ou te dá um descrédito profissional. Então, muitas vezes, você tem que ter essas pessoas, às vezes reativa, a seu favor. Essas pessoas têm que ser indicadas para a CIPA, essas pessoas têm que ser representantes de área, essas pessoas têm que estar junto com a gente, têm que fazer parte do processo. Cara, eu tenho muitos exemplos que hoje são técnicos de segurança, que na minha época eram operadores, que eu trouxe eles para o mundo da CIPA. Os caras gostaram tanto do assunto de segurança que fizeram o curso de técnico, fizeram o curso de engenharia, fizeram o curso de bombeiro civil, porque eles pegaram gosto para a coisa. Então, muitas vezes a gente acaba mostrando, às vezes até uma profissão, se a gente apresentar uma boa gestão das pessoas em saúde e segurança. Isso, eu vou citar um exemplo para você. Na empresa onde eu trabalho, além de ser profissional de segurança no trabalho, eu sou responsável pelo treinamento da brigada contra incêndio e pânico. Tá? Eu tenho 60 pessoas que fazem parte da brigada, mais 16 que fazem da parte da CIPA. As pessoas não têm noção do poder como profissional de saúde e segurança do trabalho que ele tem nas mãos quando ele assume essa responsabilidade. A CIPA, gente, é um dos órgãos mais importantes que você pode ter como aliado no ambiente de trabalho, desde que você saiba utilizá-los. Você tem que dar importância para as pessoas. As pessoas têm que sentir-se importantes, têm que sentir-se fundamentais no processo. Então, quando você faz um curso de capacitação de CIPA de uma forma adequada, quando você tira eles da zona de conforto, eu falo sempre que os profissionais Team Rex estão em extinção, né? O que é o profissional Team Rex? Aquele que estudou o curso técnico e o que fazia ontem não serve mais para hoje. A sacada é que o que fazia ontem não serve mais para hoje. Eu tenho que me reinventar. Vou citar um exemplo para você. Nós vivemos esse período de pandemia, onde diversos profissionais tiveram que se reinventar. Qual é a principal regra da pandemia? Não pode haver o quê? Aglomerações. Treinamentos, para DDS, para orientações. Não pode haver o quê? Tem que haver o distanciamento social. Mas nós temos essa ferramenta aqui nas nossas mãos. Qual é a ferramenta que nós estamos utilizando para se comunicar? Eu estou aqui em Fortaleza e você está em Campinas. Antigamente isso era possível? Não, né? É impossível você fazer isso. Qual é a principal forma de você conseguir enviar uma informação e fazer com que as pessoas assimilem uma ideia dentro do ambiente de trabalho? É a própria tecnologia, o próprio celular. O que foi que eu fiz na empresa onde eu trabalho? Eu gravei vídeo com diversos colaboradores, diversos. Setor de limpeza, setor de departamento pessoal, segurança do trabalho, RH, setor de enfermagem, onde a gente coloca para que eles mandem, façam vídeos, pequenos vídeos, como fosse um DDS. Eu coloco nos principais grupos de WhatsApp que tem dentro da empresa. Eles vão se sentir importantes por quê? Porque é ele que está passando a informação. Olha, não é o técnico de segurança que está passando a informação. Eu estou aqui por quê? Por você, por você, por você, por você. Então isso dá um sentimento de importância, dá um sentimento de valorização para as pessoas. Hoje em dia as organizações não procuram só em pessoas que entendam de processo. Procuram pessoas que entendam de pessoas. Hoje em dia você não procura uma empresa só pelo seu salário. Você não procura só pelo financeiro. Você procura uma empresa que satisfaça necessidades básicas. Primeiro, a sensação psicológica. O seu psicológico tem que estar em dia. Você tem que ser produtivo. Você tem que conseguir bons relacionamentos no ambiente de trabalho. Você tem que conseguir gerenciar muito bem a sua vida do trabalho, a sua vida pessoal. Você tem que sentir-se produtivo, sentir-se importante dentro da empresa que você trabalha. A empresa tem que dar sentimento de pertencimento a esse colaborador. Aí eu bato em assuntos e ações que eu faço no dia a dia, que eu não sei se a maioria faz. O colaborador se afasta pelo INSS. Eu ligo toda semana para saber como é que ele está. E aí, fulano, como é que você está? Está bem? Está precisando de alguma coisa?
A gente sabe que obrigatoriamente a empresa só tem a obrigação legal de pagar os 15 primeiros dias. A partir de então, o colaborador é encaminhado para o INSS. Rapidamente eu vou ali na equipe que ele trabalhava. E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer para ajudar o fulano? Vamos dar aqui, vamos juntar uma cesta básica. Vamos dar R$20 para a gente pagar um papel de luz, para a gente pagar um papel de água. Isso dá uma importância para o colaborador. Isso dá um sentimento de pertencimento, isso é uma valorização da pessoa. Isso é trabalho, isso é gestão de pessoas. Você ganha a pessoa imediatamente para o seu time. Aí está a sacada. Mas tem que ter profissionais que tenham esse olhar diferenciado, que não olhe só porque não está utilizando equipamento de proteção individual, que saiba elogiar em público na hora que ele faz um comportamento adequado, na hora que ele implementa uma atividade de uma forma adequada. Ele chama o fulano, ó, parabéns, elogia frente à equipe inteira. Vixe, o Ricardo elogiou fulano de tal hoje, amanhã eu vou fazer do mesmo jeito para me ganhar um elogio. Já pensaram nisso no dia a dia? Isso faz diferença. Faz. E a questão é uma sacada que você falou, elogia em público e critique individualmente, né? Às vezes você vai puxar a orelha do cara, também não puxa em público também, que pode ser uma briga muito grande que você tem. Eu acho que esse trabalho de gestão de pessoas na parte de SST, primeira coisa que a gente, como profissional, que é um dos maiores desafios que a gente tem, Ricardo, eu acho que eu passei por isso nos meus 25 anos de empresa, e é você fazer que a hierarquia, o dono da empresa, o presidente, o diretor, seja parte agregada da segurança. Tipo, ele te dê toda a autonomia necessária, fala, olha, se a segurança falou, não adianta nem eu querer bypassar o presidente, que o presidente vai dizer, o Paulo falou, o Ricardo falou, tá falado, fechou. Esse é um dos maiores desafios, é você dar confiança para a empresa, por intermédio da alta direção, ou do presidente, ou do dono da empresa, falar, o que ele falou tá falado, cara, não conversa com ele lá, negocia direto com ele, porque essa questão é bem complicada. Isso, eu vou dar um exemplo para você, tá? Como é que você conseguiu? Eu falei que você tem que vender um projeto de segurança no trabalho, né? Se os gestores, se os coordenadores não entendem a funcionalidade do projeto, eles não vão fazer, tá entendendo? Então, o que é que a gente faz? Deve fazer anualmente, você deve sentar com toda a sua parte administrativa, você deve apresentar um projeto de segurança no trabalho, apresentar quais são os ganhos. Exemplo claro, aqui tem alguém, deve estar aqui o Alex Machado, que é especialista em CIPAT. Eu organizo CIPAT há anos. Como é que eu faço? Todos os anos, quem faz a abertura da minha CIPAT, ou é a presidente do hospital onde eu trabalho, ou é o gerente do hospital onde eu trabalho. Imaginou? Quando você convida o principal responsável, o principal gestor da empresa que você trabalha, para fazer a abertura da CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Trabalho. É um evento grandioso. É uma ferramenta fantástica que você tem para fazer segurança no trabalho, é a CIPAT. Só que a maioria das pessoas não sabem como utilizá-lo, não sabem como fazer algo diferente para se tornar atrativo. Faz sempre o mesmo ano. Eu detesto, tá? Eu não gosto de fazer treinamento sobre NRs, sobre normas de segurança em CIPAT. Eu não concordo com isso. Treinamento de segurança é um evento que você pode proporcionar bem-estar, pode proporcionar atividades lúdicas, que você trabalha com a parte de teatro, né? Você pode implementar, você pode atrair todos os fornecedores para o seu evento. Eu consigo isso, tá? Minha CIPAT era para ser agora em mês de abril, só que devido à pandemia da Covid, a gente não conseguiu realizar, a gente teve que fazer adiamento, mas desde novembro do ano passado que ela está planejada. Eu elaboro um relatório falando qual é o tema da CIPAT. Quem é que decide o tema da CIPAT? Todos os colaboradores. A gente senta com a gestão, a gente coloca alguns tópicos que a gente entende, a gente escuta a orientação da gestão, a gente coloca para os colaboradores votarem. Eles decidiram o tema, então eles fizeram um evento. Faço uma carta de apresentação, elaboro, mostrando qual é o principal objetivo da CIPAT, vou lá na presidente ou no meu gerente, peço para eles carimbar, para eles fazer tipo um ofício, manda para os principais fornecedores, olha, no mês tal vai ter o meu evento X, o que é que vocês podem colaborar comigo? Passamos o ano inteiro comprando equipamentos, comprando insumos com vocês, é a hora de vocês chegar junto com o nosso colaborador. Esse ano mesmo de 2019, a gente conseguiu 70 brindes, estavam micro-ondas, estavam vários equipamentos de proteção individual, bolsas de estudos. Por quê? Porque
os fornecedores fazem parte do processo. O colaborador vai feliz da vida. De 420 colaboradores que nós temos na empresa onde eu trabalho, nós tivemos a participação de quase 400 colaboradores nos 5 dias de evento. Isso é muita coisa, gente. E como é que você consegue isso? Conscientizando o colaborador. E eu tenho como provar isso. Tá? Eu tenho fotografias, eu tenho relação, eu tenho participação, eu tenho interatividade, eu tenho integração. Ao final do evento, eu peço os colaboradores para fazer vídeos falando sobre o que foi que aguentaram, sobre o que foi que acharam, quais são as sugestões que querem dar para a próxima cipagem, o que é que eles faziam diferente. Isso é gestão de pessoas, isso é coisa simples, que todo mundo pode implementar no dia a dia. Não tem receita do bolo, mais uma vez a gente repete, não existe receita do bolo, cada caso é um caso, o seu público do hospital é de um jeito, o público de um mercado é diferente, o mundo do atacarejo é diferente, da indústria é diferente, então, mas você precisa entender as pessoas. Eu acho que é interessante esse envolvimento, essa interação, essa integração, esse buscar a opinião do cara, falar assim, eu queria ouvir a sua opinião. Ah, mas eu sou só o faxineiro. Não importa, você vai participar do meu evento, eu quero a sua opinião. Um brinde que você acharia que seria legal? Ah, um brinde, um guarda-chuva seria crucial, importante para você dar para mim. Pô, bacana. Anota ali, não é certeza, mas a gente vai levantar isso. Uma palestra, um assunto que você acha que precisa. Ah, os cuidados de lavar as mãos. Opa, anota. Depois você apura. Isso é interessante você ter. Aí no momento que o cara for assistir a apresentação, tem lá, palestra sobre proteção das mãos. No inconsciente do indivíduo que deu aquela opinião, pode ter sido ele mais 10, vai falar, poxa, eu fiz parte desse evento. Sou parte agregada desse evento. Olha, a minha opinião teve peso nesse evento. Isso tudo é gestão de pessoas. E outra questão importante, tipo, você ter a familiaridade com a pessoa, ter a liberdade, não ser esse profissional que a moda antiga seja o cara fechado, truncado, cara fechada, que não interage com as pessoas. Cara, isso daí não existe mais. Existia um mundo antes da pandemia, teremos um mundo depois da pandemia. Então, isso é algo que a gente precisa mudar. Sair da caixa profissionalmente. Sair da caixa profissionalmente é você olhar com uma visão de águia, que olha as coisas de cima para baixo. Não a visão do pardal que olha somente na visão pontual. Porque o pardal, muitas vezes a gente precisa ser pardal. Muitas vezes a gente precisa ser pardal. Sair lá da nossa sala, lá do mezanino e descer para a fábrica para ver algo pontual. Mas o meio de gestão de pessoas, você olha de forma global, de cima para baixo e trata de forma pontual. Porque se você for tratar todos os problemas que a gente tem com pessoas, com sistemas, com proteção, com risco, com acidente, tudo isso, cara, você vai ser o profissional gato que corre atrás do rabo. Não é isso que a empresa quer mais. A empresa quer o profissional para levantar soluções para os problemas, não o profissional que vai levantar problemas. Isso. E aí você fala, até toca nesse ponto, eu acho importante, se você já tiver alguém lá no chão de fábrica que possa conversar com você, isso é liderança, tá? Todo setor, todo segmento tem aquelas pessoas que são chaves, aquelas pessoas que influenciam por bem ou por mal, aquelas pessoas que conseguem convencer alguém de alguma ideia. E se você quer fazer segurança no trabalho de uma forma obrigando as pessoas, você não vai conseguir ter isso. As pessoas só seguem o que você fala se elas lhe tiverem admiração pelo seu trabalho, se elas tiverem respeito pelo seu trabalho. E respeito precisa ser recíproco. Você tem que respeitar o colaborador da mesma forma que ele lhe respeita. Então é a conversa, gente. Não tem segredo de fazer segurança no trabalho. É muito fácil fazer segurança no trabalho. As pessoas se complicam. É o dia a dia, é a conversa, é passar hoje pelo colaborador, todo dia ele está sorrindo, um dia que ele parar, que tiver com a cara mais fechada, você para, opa, e aí, fulano, foi o que aconteceu? Como é que você está hoje? Está triste? Aconteceu alguma coisa? Eu acho muito pouco, tá, PJ? A gente trabalhar 10, 20 anos com as pessoas, a gente precisa saber o nome delas. Você vive a maioria do seu tempo dentro da empresa.
A maioria da sua vida, em média, 35 anos, 40 anos da sua vida, você passa 8 horas por dia dentro da organização. Então, você tem que fazer relacionamentos profissionais, você tem que fazer amizade, você tem que focar e enfatizar o trabalho em equipe, porque isso se torna mais fácil, isso traz resultados para você, para o seu dia a dia, isso traz resultados para a organização, isso gera produtividade, isso gera admiração, respeito. Então, fica muito fácil de você trabalhar. Você não trabalha 35 anos, você se diverte durante 35 anos. Esse é o segredo de fato, tentar implementar algo diferenciado no trabalho. Isso é gestão, isso não tem segredo. De fato, tudo isso que a gente está falando em questão de cultura de segurança, falando sobre gestão de pessoas, a gente não pode ser centralizador, né? A gestão de pessoas, muitas vezes você vai ser a pessoa-chave, que vai ser a pessoa que vai motivar, que vai sensibilizar, vai incentivar, que vai treinar. Vamos pensar, às vezes as pessoas que estão vendo a live falam, poxa, os caras estão vendo só o mar de rosas da segurança. A gente precisa ser rígido também. Muitas vezes numa função, você vai lá, treina o cara, volta lá para ferir, o cara está fazendo errado. Você chama o cara de novo, treina de novo, o cara volta lá, o cara continua fazendo. Você começa a ver que tem um descrédito profissional. Aí você pratica os 3 T's. Treina, treina e troca. Às vezes é interessante, porque não tem condição. Eu vejo dessa forma também, prefiro olhar pelo lado, porque você não está treinando da forma correta. Algo está errado. Pode ser. Algum desgaste na relação, porque segurança no trabalho, o que é? Repetitividade, né? Nós falamos aqui desde o início, algumas pessoas colocaram que segurança no trabalho você faz diariamente. Para você conseguir desenvolver uma política de SST, é um trabalho de formiguinha. Se você vai e treina uma pessoa, a pessoa não entendeu, a gente prefere demais, a maioria prefere apontar como se o erro estivesse no outro. Mas aí se eu fizer uma autoavaliação, será que as técnicas que eu utilizei foram adequadas? Lembramos que nós estamos lidando com indivíduos. E cada indivíduo tem uma personalidade diferenciada. Cada um tem uma forma de aprender. Eu vou citar um exemplo para você em relação de treinamentos, tá? Eu faço treinamento totalmente fora da caixa. Eu detesto esse formato de colocar todo mundo na cadeira e ir lá para frente do auditório, para frente do qualquer que seja espaço, passar 1 hora, 2 horas falando. Quando termina que eu pergunto às pessoas, ou você vê no comportamento das pessoas que elas não entenderam nada. Então construa, faça diferente, tá? Eu vou citar um exemplo para você, eu não sei quanto é que dá nosso tempo. Está em 47. Deixa eu só dar um exemplo desse comentário que você fez, referente à comunicação assertiva. Eu tive uma live juntamente com o Anderson Brito, e ele é um psicopedagogo e é da área de segurança do trabalho também. É um cara muito bacana e ele tem umas tiradas de comunicação muito boa em questão disso. E ele disse isso. Às vezes a gente quer exigir muito de poucas pessoas com a sua informação que você acha que tem muitas, né? Mas ele usa as palavras diferentes, aí não são essas as palavras. Mas, cara, tem situações que a gente precisa de ser... às vezes, vamos pensar, eu faço um treinamento num assunto, eu vejo que não tem a eficácia, aí eu contrato o Ricardo para vir fazer o treinamento, também não resolve. E aí eu chamo uma outra pessoa especialista, também não resolve. Então, praticar os 3 T's, eu quis dizer nesse sentido mesmo, de você treinar, de você retreinar, de você praticar e fazer a segurança. Muitas vezes é interessante você dispensar o cara vivo de dentro de uma empresa do que você liberar o cara de dentro da empresa depois de treinado morto. Eu acho que não é isso que a gente quer na área de prevenção. Mas essa observação que você fez, da forma, do método de se treinar as pessoas, cara, muito bacana. Eu concordo plenamente. Como eu tenho utilizado isso há 25 anos. Né? Eu tento de um jeito, não dá, eu tento do outro, não dá, tento do outro, não dá, tento do outro, não dá. E até chega um momento que a gente já não tem mais ideia de como treinar aquela pessoa, porque as pessoas às vezes acabam sendo reativo e resistente a fazer uma coisa, né? Isso, lembrando aqui que nós não estamos dizendo para não cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho. Nós estamos discutindo para rever a forma como você faz. Uma coisa que as pessoas não fazem é avaliação de desempenho. Tá? Eu não vejo isso em saúde e segurança do trabalho. Eu faço.
Todo treinamento que eu aplico, claro que dependendo do público, da quantidade, eu faço avaliação de desempenho. Então, eu faço lá no próprio Excel, no próprio Google, no próprio Word, você faz na pesquisazinha, manda no grupo do WhatsApp, pessoal, responde isso aqui. Se você tem 100 pessoas, se 30 responde, você já tem um feedback. Você já consegue identificar, será que o fato foi o correto, entendeu? Eu acho que os treinamentos de saúde e segurança do trabalho é uma grande oportunidade que nós temos de conscientização. É a ferramenta mais importante que nós temos para fazer segurança no trabalho, é a comunicação. Então, você tem que saber como utilizá-la. Tem que saber readequá-la se for necessário, parar, se autoavaliar, lembrando que você não é o dono da verdade, você está ali para aprender diariamente, às vezes coisas simples que está na sua frente, se você não parar para se autoavaliar, para se autoentender, você não consegue identificar isso. Isso traz problema. Isso pode desmontar um trabalho que você fez a vida toda. E é interessante isso que você está falando, eu também tenho uso disso, de usar as avaliações de contenção e retenção. A contenção é para saber como que foi o conteúdo do treinamento, e a retenção é como foi o profissional que conduziu o assunto. Cara, isso daí me ajuda profissionalmente, Ricardo. Tipo, o cara vinha me questionar, olha, não gostei disso porque você fez uma brincadeira com a pessoa tal. Cara, na próximo treinamento eu não vou brincar. Ah, não gostei que as fotos que você tava lá foi muito sinistra, tinha sangue, eu não gosto. Cara, teve fotos ali de forma cômica, também não quero. Então, cara, a gente vai se... A área hoje é uma área muito dinâmica, né? O público hoje, o público há 20 anos atrás é diferente do público de hoje. Há 20 anos atrás não tinha interferência de celular, não tinha interferência de nada. Isso, e hoje em dia o quê? Né? A gente... Vai, continua, pode fechar. Não, pode continuar, fique à vontade. E, assim, a questão é essa, é a questão das interferências que a gente tem hoje, o público é hoje, as pessoas são diferentes, a dinâmica é outra, né? Há um tempo, tipo, você, para se formar engenheiro há um tempo atrás, há 10 anos atrás, era presencial, não existia mais o formato que é hoje semipresencial, ou até mesmo online, tá? E você se forma engenheiro. E aí, se você chegar num cara à moda antiga e falar, pô, eu tô fazendo engenharia à distância, o cara fala, poxa, mas como que você vai projetar uma ponte à distância, né? Às vezes o método de ensino, ele tem... Hoje, eu acho que essa pandemia, ele vai ser um divisor de águas entre universidades presenciais e as universidades semipresenciais ou online nesse sentido. Eu acho que a gestão vai ter que acontecer de uma forma bem diferente nas questões de formação de profissionais também, né? Isso, até aproveitando aqui que a gente acabou falando nisso, futuramente eu já estou elaborando um projeto onde eu vou apresentar quais são as técnicas que eu utilizo, tá? Todo mundo me pergunta o que é que eu faço diferente. Realmente é algo muito legal, porque eu implemento demais o que eu aprendi no RH, no dia a dia, e eu estudo demais, entendeu? Eu tenho essa sede de conhecimento, todos os dias eu estou fazendo um curso, eu estou estudando, eu estou lendo um artigo, justamente para a gente se reinventar, tá? A gente só consegue atrair a atenção do colaborador se você fizer algo diferente, entendeu? Aquele método tradicional está um pouquinho fora da casinha, tá? Então é isso. Eu acho que é interessante essa tirada que você falou, fora da casinha, fora da caixa, porque os profissionais eles precisam buscar um novo método, um novo formato, uma nova roupagem. Não sei te falar qual é a forma, não sei falar qual que é a forma correta, porque tem empresas que me querem de forma formal. Eu quero, o PJ, que você faz a palestra técnica baseado na NR. Ok, estou sendo contratado, minha especialidade é fazer palestra, então eu vou tentar usar a dinâmica baseada na solicitação da empresa. Tem empresa que fala, PJ, saia da caixa, me supera as expectativas do seu trabalho. Então, cara, a gente precisa entender muitas vezes o público, o entendimento, a cultura da empresa. É diferente a cultura de uma empresa japonesa, da empresa americana, de uma empresa italiana. Então, muitas vezes a gente precisa entender esse contexto. Às vezes você chega na empresa totalmente criativo e a empresa já tem um formato, já tem uma roupagem e metódica. Não quer que foge daquilo. Empresa japonesa é metódica, empresa alemã é metódica.
Se você chegar com uma ideia inovadora, com um projeto, com teatro, com palhaço, segurança não é palhaçada, que é uma palestra que a gente tem com um parceiro meu, cara, os caras não vão aderir isso nunca, não vão aceitar isso de forma... Pô, o cara tá falando de segurança com a figura de um palhaço, eles estão levando segurança a descrédito. Então, existem essas visões também que a gente precisa policiar, tá? Ricardo, a gente tem 5 minutos, eu queria que você fizesse uma conclusão nesses 5 minutos para a gente finalizar essa nossa live que parecia tão longa em 60 minutos e já está acabando, meu irmão. É muito assunto, né, cara? Eu adoro falar sobre isso, tá? Eu gosto demais de falar sobre segurança do trabalho, sobre gestão de pessoas. Como eu já disse aqui, eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Isso é diferencial. Eu saio todos os dias da minha casa para o meu trabalho como se fosse o primeiro dia. E isso não tem trabalho que pague, não tem profissão que pague no mundo. Você tem que se sentir bem fazendo aquilo que você gosta. Lembrando que você tem uma missão que é de transformar e impactar as vidas das pessoas. Nós somos educadores profissionais, nós educamos para a vida e para o trabalho. Então, utilize as melhores ferramentas que vocês tiverem da melhor forma. Não existe método certo de fazer segurança no trabalho. Cada um pode usar a ferramenta que quiser, pode ser criativo da forma que for, lembrando que vocês têm que sempre pensar em pessoas. Nós temos do outro lado pessoas que dependem demais do nosso trabalho e da forma como nós fazemos isso. Queria agradecer pelo convite, tá? Foi muito bom bater um bate-papo com você, pela dinâmica também. E quem estiver aqui, quiser me seguir, é só ir no @RicardoAndradeEP. Lá tem muito conteúdo sobre segurança no trabalho. Quiser bater um bate-papo comigo também numa live, é só mandar no direct. A gente está à disposição, faço isso por prazer, tá bom? Era isso que eu queria falar para você. Ô, Ricardo, obrigado. Eu acho que, concluindo essas suas palavras, senhores técnicos, senhoritas técnicas, senhores engenheiros, senhoritas engenheiros de segurança, aplique a empatia técnica. Essas são as palavras. Empatia técnica. O que seria empatia técnica? Quando você for abordar a segurança do trabalho e você vai direcionar isso para uma outra pessoa, se posicione do lado da pessoa. Se você for liberar um trabalho em altura, que você não está a favor ou aquilo ali não está adequado, se posicione você estando lá em cima. Às vezes os caras me procuram, PJ, estou aqui para fazer uma PR, fazer uma liberação de trabalho numa questão, e ali tem linha de vida, só que a linha de vida foi feita há 10 anos, tal, e eu falei, bacana, tudo bem, vamos assinar essa liberação? Vamos. Deixa eu fazer uma pergunta, antes de você assinar, eu falo para o cara, você colocaria sua mãe lá em cima? É isso. Você colocaria o seu filho lá em cima? Você subiria primeiro antes de liberar o serviço? São 3 perguntas só. Se ele responder não para algumas das perguntas, a gente vai rever todo o processo de coletivo para liberar as pessoas. Isso eu falo por telefone. Às vezes os caras falam, não adianta nem fazer a pergunta que eu não colocaria minha mãe lá em cima. Então eu falei, então a gente não vai liberar o trabalho. Muitas vezes precisa dessa empatia técnica, a gente se posicionar na visão contrária. Você fazer a pergunta, olhando para o espelho e ter a resposta. E é essa resposta que você tem que ter de uma outra pessoa. Caso contrário, se for uma resposta negativa, cara, não funciona a empatia técnica na posição profissional. Ricardo, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter deixado a sua família aqui para a gente bater esse papo. Eu acho que a gente precisava trocar essa experiência. Eu tenho visto os seus conteúdos, tenho te acompanhado, você pode ter certeza que a gente está ali sempre curtindo, sempre visualizando. E eu espero que as pessoas que estejam aí acompanhem, sigam o Ricardo, sigam o PJ, @PJShow, @RicardoAndrade MP? EP. Ok. EP. Então, @RicardoAndrade EP, você segue o Ricardo, segue o PJ, @PJShow, e a gente vai se vendo por aí, e amanhã a gente volta aqui com mais lives. Ricardo, um grande abraço para você, fica com Deus, cuida da família aí, meu irmão. Grande abraço, obrigado. Valeu, até mais. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui. Obrigado pela dedicação e o tempo dedicado para a gente.
terminamos aqui a nossa live de hoje falando sobre gestão de pessoas SST. Grande abraço a todo mundo que clicou no coraçãozinho, mostrou engajamento, e amanhã eu volto trazendo mais lives, e cada dia tem uma live diferente com pessoas como o Ricardo, que está aqui embaixo, um cara top de linha, um profissional top de linha, e outras pessoas vão acompanhando a gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.